Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso quase percurso final na gravação da lição do trimestre. Estamos na lição número 12, faltam só mais essa e uma lição para acabar o trimestre. E nesse contexto a gente vai chegando também para o percurso final do Evangelho de João. Apesar da gente não estar seguindo uma ordem cronológica no Evangelho de João, a gente acaba percorrendo, de certa maneira, o texto todo, a história por inteiro. E natural que as últimas lições teriam que percorrer, de alguma forma, o contexto dos episódios finais da vida de Jesus. A lição de número 12, portanto, vai se concentrar nessa questão em específico, que é a crucifixão e ressurreição, passando também por um pedaço do julgamento de Jesus, principalmente o julgamento de Pilatos, e finalizando com cruz e ressurreição como eventos finais. Apenas para contexto, a lição dessa semana, como título, traz uma referência interessante ao capítulo 17 de João, quando pontua como introdução do título da lição a hora da glória. E é exatamente aquilo que a gente vê na oração de Jesus, a oração sacerdotal, quando ele ora a Deus e solicita que o Pai glorifique o Filho, apontando para o sacrifício de Jesus e a sua entrega ao Pai. E aí vem a sequência do título, que é a hora da glória, cruz e ressurreição. Os textos base para nosso estudo nessa semana vão estar em torno dos capítulos 18, 19 e um pedaço do 20, que são os textos que tratam dessa questão específica da cruz e da ressurreição. Portanto, atenção é bastante importante a esses 3 capítulos como leitura para toda a semana. Obviamente com alguma pincelada em textos de outra parte dos evangelhos, mas esse é o texto central de estudo. Quando a gente pensa no Evangelho de João, já que a gente está chegando no final da lição do trimestre, o Evangelho de João está dividido em 2 grandes partes, 2 grandes porções. Do capítulo 1 até o capítulo 10, a gente encontra a primeira porção do Evangelho de João, cujo assunto principal está focado na história de Jesus. E embora João não siga um desenho cronológico tão rigoroso e tão completo quanto os demais evangelhos, ele pinça os eventos principais que para ele são significativos para sustentar a divindade de Jesus, para sustentar as questões que envolvem a demonstração de que Jesus é o Filho de Deus, ao mesmo tempo que ele também pinça desses eventos principais aqueles que mostram o Jesus na sua característica de humanidade. Portanto, os 10 primeiros capítulos do Evangelho percorrem aí os anos de ministério, os 3 anos e meio de ministério, mas em eventos bastante focais, bastante pontuais. A segunda parte do Evangelho de João, ou seja, quando olhamos aí a partir do capítulo 11 até o final do Evangelho, nós estamos focando em 2 semanas específicas da vida de Jesus, as 2 últimas semanas de Jesus. E isso também é uma coisa que chama atenção no Evangelho, afinal de contas, você ter metade do Evangelho de João focado em 2 semanas, significa que nessas 2 semanas existe algo tremendamente importante para a mensagem que João quer deixar para a igreja cristã. Lembrando que o Evangelho de João é um legado ao cristianismo como o último apóstolo vivo, já falamos disso em outras lições aí para trás. Se essa é a questão, o que importa olhar para esses últimos eventos da vida de Jesus? Se a gente lembrar, a partir do capítulo 11 a gente tem ressurreição de Lázaro, depois vamos partir para alguns eventos na sequência disso, como o jantar na casa de Simão, como a referência da entrada triunfal de Jesus. Todos esses eventos estão acontecendo dentro deste período dos capítulos 11 até o último capítulo do Evangelho. Além disso, uma parte substancial desses últimos capítulos está focada, capítulo 14, 15, 16 e 17, focado na ceia, no momento específico em que Jesus está tratando, está lidando com uma situação muito particular, que é a despedida que ele faz dos discípulos. Ou seja, Jesus está vivendo uma condição especial que é entendendo que o momento da sua morte chegou, dando não só as últimas instruções, mas literalmente se despedindo das pessoas com quem ele conviveu de forma muito próxima nos 3 anos e meio de ministério. O que significa que olhar para esse finalzinho, que é a cruz e a ressurreição, implica esse contexto dessas 2 semanas. Foram as semanas mais agudas
no ministério de Jesus em muitas circunstâncias. Agudas no sentido do embate pessoal que ele tinha com relação ao caminhar para a cruz, embate com Satanás, que põe toda a sua atenção nesse momento final da história de Jesus para a questão de tentar levar Jesus ou a desistir ou a romper com aquilo que seria o pacto de pureza e integridade do sacrifício. Também é nesse momento final que Jesus enfrenta os seus maiores embates no sentido da perseguição humana. É também nesse período que ele enfrenta a dificuldade que qualquer ser humano tem do processo de despedida. E, portanto, falar de cruz e falar de ressurreição é lembrar desse contexto, é lembrar disso que está acontecendo antes. Porque aí a gente entende como foi agudo o processo de julgamento de Jesus e o que antecedeu, as horas que antecederam a cruz. Muito mais do que o processo de ser preso e estar vivendo a condição que já é difícil por si mesma, do julgamento e espancamento e futuramente morte, tem toda a pressão sobre ele exercida por uma série de circunstâncias. Seus amigos que se foram, a expectativa das pessoas, a atenção para a descrença da maior parte do público que o condena, tudo isso exerce uma pressão inigualável sobre Jesus. E são assuntos para a gente prestar atenção com certa calma, com certa tranquilidade na leitura dos textos dessa semana. A lição começa com a primeira abordagem principal desses eventos, que é o julgamento diante de Pilatos. E nesse julgamento em específico, alguns itens vêm à tona. O primeiro desses itens que vem à tona no julgamento de Jesus diante de Pilatos é o reconhecimento que Pilatos traz de que Cristo é o rei dos judeus. E isso é uma coisa inicial, a primeira vez que vai aparecer essa referência de Jesus como rei é aqui no julgamento diante de Pilatos. Pilatos indaga Jesus a respeito disso, indaga a respeito de quem ele é, se ele é de fato o rei dos judeus, e nesse diálogo com Pilatos há algumas questões que Jesus deixa muito claro. Uma dessas questões é o fato de que esse chamar rei dos judeus aponta para a direção de cumprimentos proféticos, ao mesmo tempo que aponta para a incompetência do povo hebreu em reconhecê-lo como tal. E Pilatos publicamente acaba reconhecendo Jesus dessa forma, ainda que ele não entenda o que está fazendo no sentido pleno, mas ele acaba cumprindo esse papel. Uma outra questão que aparece nesse conjunto de textos é a ênfase sobre a situação da verdade. O que é a verdade? A pergunta clássica de Pilatos, que soa como um modelo paradoxal aquilo que Jesus afirmou durante todo o Evangelho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. A palavra de Deus como sendo referência de verdade e o próprio Cristo como sendo referência de verdade. Agora, num momento específico, final da história, quando o seu povo não o reconhece como verdadeiro, Pilatos traz esse tema à tona, traz essa discussão à tona. E essa discussão a respeito do que é a verdade, essa abordagem final do Evangelho apontando para essa questão da verdade é importantíssima naquilo que João tenta resgatar no seu Evangelho. Lembrando que João, por diversas vezes, fala da verdade, principalmente num apelo de que, reconhecendo a verdade, nós possamos estar livres de tudo aquilo que nos prende nesse mundo. O que está classicamente desenhado no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Pilatos está diante da verdade. E, ironicamente, faz a pergunta, o que é a verdade, quando a pergunta correta deveria ser, quem é a verdade? A verdade estava diante dele, materializada em uma pessoa que reproduz aquilo que de fato é a verdade no sentido pleno, a verdade no sentido universal. Esse que está diante dele, que é reconhecido como sendo a verdade diante de Deus, não é reconhecido pelas pessoas que estão ali. Uma outra coisa interessante do julgamento de Pilatos, vai aparecer aí na lição de segunda-feira, tem a ver com a apresentação que Pilatos faz ao fim do processo do julgamento. Há vários detalhes que envolvem o julgamento de Jesus que são importantes de se atentar. O primeiro desses detalhes é todas as fases, desde a prisão de Jesus lá na traição de Judas até o final do julgamento, todas essas fases estão cumprindo referências
ou proféticas, no sentido geral, profecias que apontavam para a morte de Jesus, ou falas do próprio Jesus em relação àqueles que o julgariam e a forma como ele seria entregue na mão dos seus inimigos. O fato é que todo esse percurso ele vem sendo desenhado enquanto cumprimento profético. E por que isso é importante? Porque a morte de Jesus não é um acidente, a morte de Jesus não é um caso isolado, a morte de Jesus é o cumprimento de uma série de predições bíblicas, uma série de elementos que sustentavam a realidade do seu povo e que, de novo, de forma irônica, não são percebidos, principalmente por aqueles que deveriam conhecer isso de cor, os líderes religiosos da época de Jesus. E Pilatos, ao interrogar Jesus e buscar inocentá-lo, está deixando evidente o fato de que Jesus está sendo condenado pelos seus irmãos, está sendo levado a juízo e morte pelo seu próprio povo. Pilatos está ali simplesmente como um fantoche no meio dessa cena. Obviamente, Pilatos se permite isso, apesar de ele insistentemente tentar buscar a prova da inocência de Cristo ou demonstrar que Cristo é inocente para a plateia, ele não está disposto a enfrentar a plateia. Não está disposto a enfrentar a liderança com medo de perder algum posicionamento diante do governo romano, dadas as diversas rebeliões que acontecem naquela região. Outra coisa também interessante dessa apresentação final que Pilatos faz depois do açoite sobre Jesus, depois de colocar Jesus sob flagelo, é apresentar: eis aí o homem. E essa apresentação, eis aí o homem, ela contrasta com a apresentação de João Batista. João Batista apontava para a direção de Jesus por ocasião do batismo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora Pilatos, numa forma paradoxal, fecha o evangelho apontando: eis aí o homem, e de uma segunda forma, eis aí o vosso rei. O que Pilatos intentava quando apresentou Jesus naquelas condições? Se a gente lembrar do que são os açoites romanos nessa condição específica de julgamento, não é uma coisa simples. Embora seja uma cena exagerada, no sentido de toda a comoção da produção de um filme, para quem já assistiu o filme Paixão de Cristo, ou Paixão, que é o nome oficial do filme, produzido por Mel Gibson, a cena do açoite de Cristo, ela dá um pouco da ideia, da dimensão do que era passar por esse flagelo. Óbvio, ali com algum exagero típico da forma cinematográfica de Mel Gibson, mas os açoites eram daquele jeito mesmo, com cravos e ossos nas pontas para dilacerar o corpo de quem estava sendo açoitado. Portanto, a figura de Jesus que é apresentada a essa plateia, ela não é apresentada por acaso. Pilatos tenta convencer a plateia de que ele já sofreu o suficiente para evitar a morte. E ele queria com isso amenizar a ira da plateia. Em lugar disso, insuflados pelos sacerdotes, pelos escribas e fariseus que estavam no meio da plateia. E se a gente pega os textos referenciados dessa história apresentados por Ellen White, Satanás e seus anjos estavam em meio a essa plateia, insuflando a todos para gritarem crucifica-o. E a razão bastante óbvia, Pilatos tenta uma última saída, que é a saída de entre Cristo e um bandido temido pelas pessoas naquela ocasião, e mais do que isso. Se a gente analisar um pouquinho do que acontecia na cultura hebreia, na cultura judaica, naquele contexto de governo romano, os escribas, os fariseus e principalmente os sacerdotes tinham receio de perder sua condição social e sua relativa autonomia caso alguma rebelião se instalasse na região da Judéia. Eles viviam sob os olhares romanos e olhares de pressão para que nenhuma rebelião acontecesse ali. Afinal de contas, volta e meia surgia algum rebelde insuflando a população para lutar contra o Império Romano. Então, avaliando a condição sociopolítica da Judéia, era importante para o contexto dos hebreus, para o contexto dos judeus, que pessoas da estirpe de Barrabás não ficassem soltas ali. Porque Barrabás era um sujeito bastante complicado, um guerrilheiro, há lá alguns guerrilheiros famosos do nosso tempo. E, portanto, ele ser solto implicaria em algum tipo de rebeldia e revolução na região da Judéia.
O que significa, então, que era uma escolha óbvia entre Barrabás e Jesus, escolher Jesus para que fosse liberto. E com isso que Pilatos contava. Ao contrário disso, a multidão inteira grita pela libertação de Barrabás e pela crucifixão de Cristo. E isso mostra a intensidade daquilo que João, no começo do Evangelho, apresentava a respeito de Jesus quando vem para os seus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a intensidade disso se dá nesse momento final do pedido pela crucifixão de Jesus. A história segue, o julgamento de Pilatos termina, não há como ele evitar a cruz, ele lava suas mãos numa demonstração de que ele não é culpado do sangue de Jesus, na realidade um ato de covardia por não ter coragem de enfrentar toda aquela multidão e de repente produzir uma rebelião que pudesse ser pior para ele, e ter que conter aquela rebelião poderia ter implicações políticas para o seu governo. O resultado é, ele encaminha Jesus para a cruz, para que aconteça com ele aquilo que a multidão pediu. Literalmente joga Jesus aos leões. Mas Pilatos faz algo nesse processo, que é o pedido da escrita de uma plaqueta que é colocada no alto da cruz, indicando quem é aquele que está sendo morto. E Jesus é identificado nessa placa como sendo o rei dos judeus. Placa essa produzida em 3 línguas para que todo mundo que passasse, independente de ser judeu ou estrangeiro, pudesse saber quem é que está sendo crucificado ali. E, obviamente, aquilo não agradou aos judeus, principalmente os líderes judeus. Jesus está sendo crucificado como o rei deles. Mas isso também cumpre o desenho profético. Ou seja, toda a ação de Pilatos, ela foi direcionada, foi conduzida, apesar de Pilatos agir de forma covarde, agir de forma não legítima no sacrifício de Cristo, Pilatos é conduzido por Deus, de alguma forma levado a aquelas ações. Não que ele as fizesse sem o uso do seu livre-arbítrio, mas, de alguma forma, a inspiração, a iluminação para aquela escrita vem de Deus. E ao descrever esse texto, a gente encontra isso lá na lição de terça-feira, há uma referência textual de Ellen White exatamente sobre essa questão de que Pilatos é conduzido, neste momento da escrita dessa frase no topo da cruz, ele é conduzido pelo Espírito para essa decisão, para a tomada dessa decisão. O que significa dizer que todo o processo da cruz não é aleatório. Uma vez que Jesus se entregou voluntariamente para esse processo, não acontece de forma aleatória nenhum dos eventos ligados à cruz. O que mais a gente percebe nesse momento final da vida de Jesus? Se a gente volta à oração sacerdotal, onde Jesus diz, Pai, glorifica o teu Filho, na cruz, por sua vez, a gente vê o cumprimento disso na forma plena. Primeiro, o cordeiro que é levado ao matadouro sem ofertar resistência, demonstrando a voluntariedade de Cristo e o amor manifesto por aquele que se oferta integralmente pelo pecador. Segunda coisa que a gente vê na sequência da cruz é que Jesus, olhando para a plateia, compreende o que está acontecendo e o seu amor se manifesta no sentido máximo, inclusive cumprindo aquilo que ele mesmo ensinou na oração, modelo ensinada para os discípulos, que é a oração do Pai Nosso. E ele vira para aquela plateia, para aquela turba enfurecida, para os soldados que de forma insana estão repartindo suas vestes, todos aqueles elementos da cena, e ele perdoa a plateia, solicita a Deus que não impute sobre eles pecado, ou perdoe o que eles estão fazendo, porque eles não têm ideia do que está acontecendo. Essa cena ainda se segue com talvez um dos elementos sublimes da cena de João, que é o olhar para aqueles que estão bem perto da cruz, as Marias e João. E ao olhar para Maria, sua mãe, e olhar para João, que está ali, há aquela troca clássica de filiação, onde João vira para Maria, sua mãe, e diz, mulher, eis aí o teu filho, e vira para João, diz, eis aí a tua mãe. E ele encerra o evangelho dizendo, a partir daquele momento, João leva Maria para viver com ele e cuida dela até o fim da vida. Ou seja, Jesus cumpre aquilo que ele mesmo delimitou para o povo hebreu, até mesmo na cruz. Afinal de contas, ele é o primogênito de Maria, e a responsabilidade de cuidar dela pertence a Jesus.
mas ele não tem como continuar esse processo, então ele elege alguém para continuar esse processo. E João é a pessoa eleita para ser agora o substituto da sua primogenitura. Isso é interessante de observar. Até mesmo ali, no momento da cruz, Cristo continua respeitando rigorosamente aquilo que ele mesmo instruiu aos judeus. O que também, de forma muito clara, evidencia o que os judeus da liderança religiosa da época obliteraram, escureceram, obscureceram daquilo que era a legislação, a estrutura, a norma de comportamento e norma religiosa do povo, substituindo por tradições fúteis, tradições humanas. Ou seja, Jesus rigorosamente cumpre tudo aquilo que ele ensinou desde Moisés até ali, enquanto aqueles que eram os líderes religiosos não cumpriam essas coisas. Portanto, muito mais do que só falar da questão dos 10 mandamentos, quando Jesus aborda lá no Sermão da Montanha essa questão de que eles não cumpriam as leis, Jesus deixa muito claro que ele veio cumprir. E até o fim da vida ele continua cumprindo aquilo que de fato ele delimitou como fiel e verdadeiro. O que mais a gente percebe? Jesus encerra o processo da cruz com uma afirmação dupla. A afirmação de que o tempo acabou, ou seja, o ministério chegou ao final, e a função daquele momento específico chamado cruz também chega ao final. E aparece aí a dupla confirmação de que está consumado. Consumado o tempo, consumado o sacrifício. E com essas duas expressões, Jesus morre. A morte de Jesus, obviamente, causa espanto para todo mundo que está por ali, principalmente por causa do tempo. Se a gente avaliar aí, em pouco mais de 3 horas, ou algo em torno de 3 horas, Jesus morre, o que não é usual numa cena de crucifixão. A crucifixão costumava durar alguns dias, ou seja, ainda que Jesus tivesse passado por flagelos, como os açoites, etc., isso não era suficiente para matá-lo em 3 horas. A morte de Jesus, nesse pouco espaço de tempo, retrata a pressão que estava sobre ele, a angústia que caía sobre ele, que já desde o Getsemane se manifestava de forma intensa, a ponto de ele suar sangue no Getsemane. Agora, vivendo a experiência da cruz, sendo separado do Pai, não tendo respostas de Deus, o que sobra é a agonia de estar sozinho. E essa é uma cena também igualmente importante, principalmente para quem vive no último tempo da história, o povo remanescente. Afinal de contas, ainda que não na mesma dimensão, todo o povo de Deus que estiver vivo por ocasião da vinda de Cristo vai ter um momento específico do seu Getsemane, do seu momento de sentir o que é você orar e não obter resposta, como Cristo orava e a resposta parecia não existir. A expressão de "por que me desamparaste" retrata o tamanho da angústia e o tamanho da separação. A escuridão que cobria a cruz retrata a vergonha de a exposição que Jesus estava diante de toda a humanidade e do universo, e Deus vela isso na escuridão que recai sobre aquele monte. Toda a cena construída dentro do processo da cruz, a cena sobrenatural naquele momento, tremor, os relâmpagos, os trovões, a escuridão, todos esses elementos atestavam que algo grave estava acontecendo ali. Tanto que há um reconhecimento dos soldados a respeito disso, de um soldado em específico, reconhecendo que verdadeiramente aquele que está na cruz era o Filho de Deus. Portanto, a expressão de Jesus está consumado, ela guarda todos esses elementos que, na soma dos 4 evangelhos, retratam o que foi a cruz. A cruz é o primeiro dos grandes eventos da redenção. Ela não é o único, porque só a cruz não resolveria o problema do pecado. Era necessário que a abertura para a vida eterna se processasse, e isso se dá na ressurreição de Jesus. Portanto, o evento completo é o evento da morte e ressurreição. Enquanto a morte paga o preço exigido pelo pecado, pela lei de Deus enquanto efetivação da justiça, que, como efeito do pecado, resulta em morte, a cruz resolve essa culpa, ocupando o lugar do ser humano. Jesus abre espaço para que o ser humano possa ser justificado na morte de Cristo. Mas a justificação não é o fim da história, é o começo dela.
A justificação abre a porta para a reconciliação com Deus. E por isso, Romanos vai deixar também de forma muito clara, o livro de Romanos, ao expressar que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Porém, a vida cristã não para aí. Ela começa aí. E uma vez iniciada aí, há uma jornada, uma caminhada do cristão com Deus para reconhecê-lo como Deus, para entendê-lo como Deus e aprender a conviver com Deus. Afinal de contas, se o ser humano não aprende a conviver com Deus, ir para o céu vai ser um martírio, porque conviver com alguém que não se conhece ou não se confia seria um martírio por toda a eternidade. É necessário que aquele que vá para o céu reconheça Deus em todas as suas dimensões como seu Senhor. Portanto, o processo de convivência com Deus, a santificação, é uma parte dessa convivência, mas há um processo final, que é a redenção, que extirpa o pecado em definitivo. A cruz mostra a primeira fase disso, que é a justificação. A ressurreição abre o espaço para as duas fases seguintes. Afinal de contas, todo aquele que morre para os pecados nasce em novidade de vida para viver com Deus. A primeira parte dessa ilustração diz respeito ao sentido do próprio batismo. Morrer para os pecados, nascer para uma vida nova. Mas a segunda parte disso é a vida eterna, e a ressurreição abre o caminho de volta para casa. E por isso, olhar para a ressurreição é algo também de interesse bastante acentuado daquele que reconhece em Cristo a salvação. A última fase desse processo são os múltiplos encontros com o túmulo vazio. João, particularmente, se concentra em 2 desses encontros com uma atenção maior, que é o encontro de Pedro e de João com o túmulo vazio e o encontro de Maria com o túmulo vazio. E no quadro desses 3 personagens, fica evidente, em primeira instância, a dificuldade que os discípulos de Jesus tiveram em entender a morte de Jesus e o tempo que levou para essa compreensão. Por outro lado, o amor de Jesus também é manifesto de forma muito clara nesse momento, quando Jesus aguarda, antes de ir para o céu, o retorno de Maria ao túmulo para resolver algo que no coração de Maria não estava resolvido, que era o que aconteceu com Jesus. E ele aguarda Maria, aguarda o seu abraço, dá a ela a sustentação de que ele de fato ressuscitou e a envia para notificar os seus discípulos enquanto ele se dirige a Deus e se apresenta como sacrifício perfeito e é reconhecido como tal. E uma vez que isso ocorra, ele retorna então para encontrar os seus. A figura do túmulo vazio, apresentada por João no capítulo 20, ela traz um monte de lições importantes. A primeira delas, o cumprimento da promessa da ressurreição. A segunda, o fato de que Jesus não deixou desamparados os seus. Anjos apareceram para notificar-lhes a ressurreição. O próprio Jesus aparece ali para notificar a sua ressurreição, para que eles tenham o mínimo sustentável de fé para suportar o impacto que foi aquele final de semana. A cruz e o túmulo vazio também apontam para uma questão importante das preocupações com os detalhes manifestos ali no túmulo. Os lençóis dobrados, a forma como estavam arrumados, o cuidado com cada detalhe da cena que implicasse na crença daqueles que observavam a cena. Ou seja, Deus se preocupa com todos os detalhes de todo o processo da salvação. E o túmulo vazio ensina isso para nós. Além disso, o que mais a gente aprende dessa última cena? Que Deus escolhe suas testemunhas nos lugares menos prováveis. As mulheres, Maria, são os testemunhos iniciais da ressurreição de Jesus. Depois os discípulos no caminho de Emaús e por fim Jesus aparecendo a todos. Ou seja, a cruz, a ressurreição, o túmulo vazio são expressões dos planos de Deus para a humanidade, coisas que nós deveríamos nos atentar em relação à oportunidade que temos de igualmente sermos testemunhas fiéis de tudo isso que ocorreu. O fato de Jesus aguardar por Maria fecha o estudo da lição dessa semana como uma demonstração plena do amor por aqueles que mais necessitam. Se a gente se lembrar das condições que envolvem Maria, seus múltiplos pecados, a maneira como Jesus insistentemente cuidou dela para que fosse salva e, por fim,
a maneira como ele aguarda para um abraço, e principalmente quando a gente contrasta essa cena com a cena do capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que vê o céu inteiro aguardando por uma festa e esperando Jesus, que aparentemente está atrasado, e a gente descobre que esse atraso tem Maria como foco, ou seja, ele atrasa o céu porque um ser humano precisa de um abraço. Essas cenas todas mostram o tamanho do amor envolvido nessas cenas. E isso é a efetivação daquela oração. Pai, glorifica o teu Filho. Em todas as dimensões, esses eventos mostram a glória de Cristo. Em todas as dimensões, esses eventos mostram o amor de Cristo e o amor do Pai por seus filhos. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana, que a revisão dessas cenas nos permita a inspiração, a compreensão plena do que estava envolvido na nossa salvação, mas principalmente que nos motive a compartilhar desse amor maravilhoso para encerrar a obra de Deus como um convite de salvação ao mundo. Deus abençoe vocês, meu desejo para todos nessa semana. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de reconhecer o teu amor, de entender essas histórias, mas principalmente viver num tempo que necessita que pessoas testemunhem desse amor maravilhoso de Deus. Dá pelo nosso testemunho, pela ampliação da tua verdade, pela compreensão da tua verdade, o mundo se converta e possamos abreviar a tua vinda, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.